Nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você sobre as 4 grandes mensagens de Deus para a sua vida. Fique conosco e aproveite para se inscrever no canal Amor à Palavra. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Quais são as 4 grandes mensagens de Deus para nós? Essas 4 grandes mensagens estão escritas na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira grande mensagem de Deus para nós, para você e para mim, é a mensagem do amor de Deus. Diz o texto bíblico que Deus amou ao mundo de tal maneira. O amor de Deus é inexprimível, ou seja, não há linguagens humanas para expressar, para exprimir o amor de Deus. Paulo, o apóstolo, afirma na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 18, que ninguém pode medir, ninguém pode saber a altura, o comprimento do amor de Deus, porque o amor de Deus não pode ser expresso humanamente falando. A Bíblia também diz em 1 João, capítulo 4, verso 8, que Deus é amor, ou seja, a essência de Deus é amor. Ainda mais, a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é imune de influência alheia, ou seja, não há nada nos objetos do seu amor que possa colocar Deus em ação, e não há nada na criatura que possa atrair ou impulsionar o amor de Deus. A única razão pela qual Deus ama alguém acha-se em sua vontade soberana. Deus quis amar. Deus desejou e decidiu nos amar. A palavra de Deus diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos atraídos pelo seu amor. Glória a Deus por isso. Você é objeto do amor de Deus. Nós somos objetos do amor de Deus. Não importa quem somos, não importa o que fizemos, não importa a nossa história passada ou presente, Deus nos ama assim como somos. Nada do que façamos vai fazer Deus nos amar menos ou nos amar mais. Portanto, essa é a primeira grande mensagem de Deus para nós. Mas a segunda mensagem, ou a segunda grande mensagem de Deus, é a mensagem do sacrifício de Cristo. João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, ou seja, Deus provou o seu amor para conosco, dando Jesus, entregando o seu Filho único para morrer em favor das nossas vidas e dos nossos pecados. O amor de Deus foi até as últimas consequências. Ele amou tanto que Jesus Cristo foi sacrificado por você e por mim. E diz a Bíblia, em Hebreus 10, 12, que Jesus fez o único sacrifício pelos nossos pecados. E que esse sacrifício foi completamente perfeito. E é tanto que as últimas palavras de Jesus foram: está consumado. Lá na cruz, está consumado, ou seja, a obra da salvação havia sido consumada, concretizada, acabada ali na cruz, pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por você, morreu por mim, para levar o nosso pecado e para nos apresentar incorruptíveis diante da presença de Deus. Agora, a terceira grande mensagem de Deus para você, no texto lido, é a mensagem de fé, para que todo aquele que nele crê, diz o texto bíblico, não pereça. Todo aquele que nele crê. Esse todo aquele inclui a mim, inclui você, inclui todos nós que cremos que Jesus morreu por nós. Todo aquele que crê na mensagem do Evangelho de Cristo tem a vida eterna. Esta é a mensagem de Deus.
Jesus afirmou certa feita, em João capítulo 5, verso 24, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E Jesus disse também em João 3,15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo também afirmou em Romanos capítulo 10, versículo 10, que é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, receba de Deus esse presente crendo em Jesus Cristo, tendo fé no sacrifício de Cristo por você. E crer não é apenas saber que Deus existe ou saber que Jesus Cristo morreu por você. Crer é confiar, é entregar plenamente a vida em suas mãos. E a última grande mensagem de Deus para a sua vida é a mensagem da vida eterna. Diz o texto bíblico, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é prometida por Cristo a todo aquele que crê na mensagem do Evangelho. E esta vida consiste em um lugar que a Bíblia chama de céu, onde os salvos irão morar com Deus em um estado de felicidade e glória celestial. Diversos profetas do Velho Testamento e personagens da Bíblia, de modo geral, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falaram sobre essa vida. Davi falou sobre essa vida eterna em vários dos seus escritos, em especial no Salmo 23, versículo 6, onde ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um lugar de paz absoluta, onde o pecado não mais terá lugar. Paulo, o apóstolo, também fala diversas vezes sobre essa vida eterna. E lá em Filipenses, capítulo 1, verso 23, ele diz assim, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E o apóstolo João também se refere à vida eterna em Apocalipse 21, verso 4, onde ele diz que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A nossa vida não consiste só aqui na terra. Existe uma vida além, que Deus nos presenteou. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Portanto, creia que a vida continua após a morte, para aqueles que acreditam e que confiam as suas vidas ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesta hora a abrir o seu coração, se você ainda não fez isso, e fazer uma aliança com Jesus, entregando a sua vida para Ele com absoluta resignação. Deus te ama, Deus quer salvar a todos nós, porque Ele ama a todos nós. Que Deus te abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida.